Saudações, meus amigos e meus amados haters. Vai começar mais uma edição do QAP-SP. Que programa é esse? Meu nome é Jorge Serrão. Quem está comigo fazendo esse programa é Suzana Duval, minha querida amiga. Estamos juntos novamente, hein? Olá, meu amigo. Graças ao bom Deus, estamos juntos novamente, aqui para começar um novo podcast com nossos convidados especiais. Hoje eu estou sentindo que o programa vai ser muito legal. Vai bombar o programa aqui, a PSP, que fala de tudo e de todos. E hoje quem vai estar com a gente por aqui... Quem é você? Gustavo Araújo, hoje aqui presente. Obrigado pela oportunidade, hein, Serrão? Suzana, poder falar um pouco aqui de empreendedorismo, de Deus, de negócios, do Brasil, do mundo. Falar um pouco do Lime. Obrigado. E quem é você, minha musa? Meu nome é Bárbara Alvarez, eu sou consultora financeira empresarial e especialista em investimentos. E a gente está aqui para falar um pouco das nossas empresas, né? Trazer um pouco do empreendedorismo para esse pessoal. É uma honra e um privilégio estar aqui. Obrigada, Su, e obrigada, Jorge. E a grande novidade hoje é que a gente vai falar de um movimento bacana que essa dupla lançou em São Paulo, o Líderes de Mercado e Negócios, o Limen, que tem o Limen, a turma não está acostumada com o Limen. O Limen faz o L, ó. O L. É o L. Sabe o que é o L? Ah, mas não é esse L que você está pensando. O L do Limen é de Limen, que é de liderança, liberdade e lucro. Então, são 3 L's, né, Gustavo? Exatamente. Essa ideia de que o governo gera riqueza, que o governo gera emprego, tá errado, Serrão, tá errado. O governo não gera riqueza, já dizia lá atrás a nossa escola de economia austríaca. Quem gera riqueza, quem gera emprego são as pessoas. E são as empresas. E as empresas são feitas de pessoas. E acho que a gente defende um pouco no nosso trabalho, que são os 3 L's como nossos princípios fundamentais, que é o primeiro L de liberdade, o segundo L de liderança e o terceiro L de lucro, porque a gente não governa sem riqueza. Então, se todos os empresários e membros do Lime que entenderem isso, vão decolar. Se eles entenderem esses princípios, tenho certeza que nós vamos ter uma organização de líderes que vai fazer história no Brasil e no mundo. Não, sensacional. Como é que vocês tiveram a ideia de criar esse movimento? Que acho que isso que é o mais importante, é o grande objetivo da nossa conversa hoje. Pode falar, Sus. Olha, Serrão, eu sou economista, já estive participando da campanha eleitoral, conheci a Suzana em 2022, quando eu fui ser candidato a deputado estadual por conta do meu ativismo em prol do livre mercado. Em específico, a gente tinha aprovado uma lei na época, que era uma redução de uma taxa de uma profissão que era a mais cara do Brasil, os assessores de investimentos. Então, tem que destacar que esse governo passado, principalmente o Ministério da Economia, no comando do Paulo Guedes, teve 13 reduções de taxas. Bem diferente do que estamos vivendo hoje aqui em 2024, né? Uma dessas taxas permanentes que foram reduzidas foi a famosa taxa CVM, que é a taxa da Comissão de Valores Imobiliários. Então, eu fui um dos profissionais que foi lá em Brasília, reuniu com o Paulo Guedes, explicamos, olha, existe hoje aí taxas absurdas que travam o crescimento da profissão, existiam naquela época, e existe até hoje, empresas que capturavam a CVM, grandes bancos, aqui que eu não vou citar nome, né, grandes banqueiros aí da Faria Lima, para inibir essa redução de taxa, porque é fazer a profissão crescer e levar a educação financeira para os brasileiros, que é algo que os banqueiros não querem no Brasil. O Paulo Guedes entendeu o jogo, reduziu a taxa por lei, foi votada por unanimidade, isso me deu um destaque. E me convidaram para ir, na época o Príncipe, né, me convidou para participar dessa campanha. Era o bicentenário do Brasil. O príncipe que você está falando é o Maquiavel, não, né? É aquele lá de Brasil. É o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Não, você não confunde, né? Vão achar confunde. que foi Maquiavel. Não, se bem que a ideia dele foi maquiavélica. Mas não foi Maquiavel que te chamou, não. Iam achar que ele tá carregado no formol, né? Se fosse desse jeito. Pois é. Não, falar assim, o primeiro grande libertário brasileiro é Pedro I, né? Pedro I foi o primeiro homem que falou, olha, o Brasil vai ser livre, independência ou morte. Ali começou no Brasil um grito de liberdade. Em 2022, teve o bicentenário da independência. Então, a gente fez uma campanha muito linda. Eu não ganhei a campanha, mas saí feliz de ter participado desse bicentenário histórico, que foram vários eventos que a gente fez para levar a história do Brasil, a importância da família que veio de Portugal para declarar essa independência e tudo mais. Bom, terminou a campanha, eu fui para o mundo do empreendedorismo.
né? E Legal. fui de cara, assim, hoje eu sou sócio de 5 empresas. Eu digo que o filho pródigo, assim, né? O Salomão é o Lime. Porque a gente já fazia eventos com o mercado financeiro, já fazia eventos com profissionais desde essa época da redução da taxa. E tinha muito profissional que foi operador de pregão, trabalhava na bolsa lá no pregão Viva Voz, tá? Até hoje está no mercado, tipo Frajola, a gente tem o Alfredo Sequeira, o Pablo Spyra, nosso amigo, que hoje ele é um fenômeno na internet, né? Tinha vários amigos nossos que se reuniam e a gente percebeu que tinha que trazer empresas para esses nossos encontros, porque ficava muito só Faria Lima, né? Faria Lima. Uhum. E cadê o Brasil que a gente conhece, as empresas? Então, por exemplo, a Bárbara foi minha aluna em 2019. Ela foi a minha aluna online, não conhecia pessoalmente. Eu dei aula profissional do mercado financeiro. E quando eu reencontrei ela aqui em São Paulo, eu convidei ela para participar, inclusive, do Limen. Porque eu falei, estou com um projeto de reunir empresários junto com o mercado financeiro e fazer sozinha as coisas é muito difícil, né? E ela já tinha um talento muito grande, era empresária também lá no Mato Grosso. Então a gente conseguiu unir, começar a fazer, a gente já fez alguns eventos aí durante esse ano e tá crescendo muito rápido. Então a gente começou a unir empresário e mercado financeiro. Como eu falo, a gente leva o mercado de capitais para essas empresas e essas empresas também se conectam com outras empresas e geram mais negócios. Então hoje a gente tem esse foco, a gente foca no médio empresário, no small middle. Esse small middle é uma empresa que fatura de 10 milhões ano até 300 milhões ano. E esse empresário está esquecido. Tá? O governo não olha para ele, os bancos não querem dar muita atenção. O que o banco vai emitir de dívida das grandes empresas? Vai emitir das maiores, né? Vai falar, quer um cheque? Você quer um cheque de 300 milhões? Então, como eu já participei muito aí em corporate de banco, ele emite uma debêntures, uma CRI, uma CRA e tal, e capta esse dinheiro facilmente. Mas esse médio empresário ele tem que ir no banco, pegar crédito, e uma taxa de juros muito alta. Sim. Já que o Brasil tem uma Selic alta. É, né? O drama do Brasil há muito tempo. Entendeu? E me fala uma coisa. Você já disse que a Bárbara foi sua aluna, né? Eu achei muito bacana você ter escolhido uma mulher para ser sua sócia, né? Verdade. O Gustavo é uma pessoa que apoia as mulheres, acredita, né, no trabalho feminino. Isso é verdade. E isso é muito bacana, porque muitas vezes quem tem uma visão mais da direita, mais liberal, muitas vezes é taxado de ser machista. Então, aqui a gente está com um exemplo que não tem nada disso. E também não é porque para preencher cota, também eu acredito que não seja por isso. Não. Foi porque dentro do currículo, aí dos currículos que o Gustavo conhecia, provavelmente o da Bárbara se destacou. E um cara destemido, né? Porque o cara pegar de sócia uma mulher bonita, tendo a noiva dele que também é bonita, o cara é um sujeito de Mandalorian. Eu botei até o The Mandalorian aqui para homenagear o Gustavão. Um cara de fibra, corajoso. Poxa, né? isso é, mas realmente. fala das virtudes, ou deixa ela falar das eu virtudes queria saber essa da moça Bárbara. vale ouro, né? Não, e a importância das mulheres, Não é? né? À Nossa, é frente verdade. da liderança nesse setor do mercado financeiro, como que isso é visto, que a gente sabe que é um setor muito Verdade. dominado por maioria homem, né? A gente tem aqui hoje 2 mulheres que representam o mercado financeiro, a noiva do Gustavo está aqui também trabalha com isso. Tá nos Verdade. bastidores aqui fiscalizando o programa. Tá Agora, apoiando. o negócio mais bacana, Suzana, ela não é uma Faria Limer tradicional, ela vem de Cuiabá. Isso é outra novidade também, né, Gustavo? Isso. Exatamente. Mas então vamos ouvir a Bárbara, né? A Senão Bárbara a é gente fica- Bárbara. A Bárbara é Bárbara. Pode Vamos lá. falar. Barbarize, Bárbara. Não, é uma honra, né, ser escolhida dentro de tantas, né, porque eu não era a única aluna dele, tinham várias, e a gente acabou tendo uma amizade, fizemos lives, né, juntos ali, e eu já estava, né, no ramo empresarial, já tinha um bom tempo, e com isso a gente sempre teve os mesmos princípios, os mesmos valores, somos cristãos. E sempre foi muito pautado isso, tanto na minha vida quanto na dele.
E eu sempre falei para ele que Deus não uniu pessoas, foi propósito. Então, a gente desde o início sabia que a gente tinha um propósito ali de trazer transformação e trazer o diferencial dentro dessa estrutura que é machista. E eu sempre falo que ele sempre me eleva, ele nunca deixa que as legal. pessoas não falem, ele sempre me apresenta. Então, assim, eu não tenho... Ele nunca... Machista é algo que não existe. Ele é um sócio incrível, sempre me apresentou, sempre me levou para Faria Lima, me apresentou empresas. E hoje, tendo a nossa sociedade, ela mostra justamente isso. Pegar as mulheres, principalmente, que são esquecidas nesse olhar ali empresarial. E não só ser esquecida, mas também achar que elas são menores. Né? Tanto é que nos eventos que a gente faz, a parte de ser mulher ali, empresária, hoje, é mínima. É cerca de 5 a 10%. Então, a gente tem trazido isso, né, como uma forma, um diferencial. E fazer eventos, né, que agora a gente tem a Lady Diamond, né, que a gente está falando com a Débora, com toda essa estrutura para trazer um pouco mais da mulher empreendedora para o Limen, né? Que não é só para líderes voltados para homens. Mas E nem sim é também... para fazer essa demagogia feminista, que são uma mega em bobagem. momento nenhum, Mas essencialmente é um dado verdadeiro. A mulher não tem protagonismo. Não deixa uma mulher ter protagonismo, né, Sim. Suzana? Você já passou por isso, né? Suzana na Polícia Federal, imagina. O nego não devia deixar ela nem trocar o pneu Ainda da viatura, loira, né? branca, linda! É verdade. Britânica. Né? Eu acho que essa parte de pneu de viatura não é nem por maldade, né? Muitas vezes o cavalheirismo. Também conta. Exato. Mas às vezes, se a gente não aprende a fazer, e no dia que a gente estiver sozinha, né? Quem é que vai fazer? Exato. Não, tá, o pneu da viatura é exagero. Agora, pilotar a viatura, não garanto que não deixava. Né? Muito difícil, muito difícil. Foi, né? Foi. Quando me pediram para me candidatar a chapa para ser presidente do sindicato, eu até falei, mas gente, vocês não deixam nem a gente dirigir a viatura, como é que vocês vão convidar para ser presidente do sindicato, né? Não vão votar em mim, escolhe um homem, porque eu vou afundar a chapa, só tem 8% de mulheres. Olha só, né? você se autodiminuiu por conta da estrutura Porque que é, eu não né? queria prejudicar, eu falei, vai Exato. ser difícil. Aí eles falaram, não, para ser presidente do sindicato, tudo bem. A viatura já fica mais difícil, né? Tá vendo? Só um parênteses para quem nos escuta, para quem nos assiste. A Suzana é Olha presidente só. do Sindicato da Polícia Atualmente- Federal em São Paulo, atualmente licenciada. Licenciada, é. Isso Isso já aconteceu alguma situação assim Nossa. engraçada dessa parte de mulheres, de ter poucas mulheres nessa liderança do mercado financeiro? Já teve Nossa, alguma demais. Eu sempre falava pra ele, né? Porque até então ele não achava que tinha tanta essa descriminalização, né? E eu falava pra ele, olha a diferença, quando a gente vai em várias reuniões, olha a diferença, eu tenho que dar a carteirada, né? Aquela famosa carteirada. Quem que Pesada. sou eu? Ah, nossa, veio de Cuiabá, né? Cuiabá não é nada, né? Quer saber? Sempre me pergunta o que eu sou, quantos anos eu tenho, quantas empresas eu tenho, quantas faculdades, quantos MBAs. Aí quando ele começa a falar, porque nem me dão voz, né? Perguntam pra ele, é sempre assim. Em sequência ele passa a bola pra mim. Aí o pessoal fica assustado, Aí a né? pessoa olha, ela começa a me olhar com outros olhos, mas nunca pedem carteirada pra ele. Ele nunca precisou falar quem ele é, o que ele faz. Então, isso é o diferencial. E ele sempre reparou e falou, nossa, é verdade mesmo. Fora que a gente que é mulher, a gente ainda tem que usar roupas, né, mais largas, por exemplo, pra não mostrar ali, porque a pessoa acaba, o homem em si, quando ele vai falar de negócios, ele acaba olhando o corpo em si, em vez de olhar o que realmente você tem o pra falar. conteúdo, Exato. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado para que aquilo ali não saia do business mesmo. Que é o que o Serrão falou no começo, né? Que como que o Gustavo teve coragem de pôr uma mulher bonita? Não, o cara, esse realmente, o cara, troféu Destemor, troféu Mandalorian para Gustavão, que essa daí foi Eu brava, acho né? assim, olha, quando a gente olha a Faria Lima, ela tinha muito dinheiro em fundos lá, mas não tinha boas empresas para investir. Isso é verdade, né? A gente tem hoje o melhor mercado financeiro da América Latina. E o Brasil, ele é um país que hoje o PIB dele, 20 a 30% quem carrega é o agronegócio. Então começou a ter uma mudança aqui de visão. Hoje a Faria Lima quer chegar no agronegócio. Entendeu? Hoje era muito, assim, meio que preconceito, né? Ah, pessoal que trabalha em
Em fazenda, é Enxada chucro. aí, fazenda, não sei o quê. Sai pra lá. Hoje mudou, né? Hoje as pessoas estão buscando mais. Você vê o Magri-Show da vida, por exemplo. Sim. Como lota. E eles estão tomando, e a Faria Lima também toma um susto hoje com o agronegócio, porque o agronegócio se estruturou com as cooperativas de crédito, que são Exato. baseadas em produção, produtividade, desempenho e não em especulação. Exato. Né? É. Então, isso E também é a que são mais paradigmas fomenta diferentes. o agronegócio, dando exatamente. muitos Então. benefícios, carência, inclusive, e é onde a galera do agronegócio não tinha tanto olhar da Faria Lima. Então, ele trouxe essa Hoje a gente estrutura. vê que existe uma procura, quando você tem um acesso ao agronegócio, como a procura é grande, preciso chegar, e não é fácil. Porque realmente são são muito pessoas que para você conservadores. chegar não é fácil, eles vão em evento, É. você tem que conhecer ser da cidade, né? Aperto na mão vale, olho no olho. Isso Não pode tão na contribuir também internet. para uma educação do rentista tradicional, né? Mudar um pouco a visão, É. deixar de ser rentista, entrar para o lado de Exato. produtividade, né? Ser o cara que vai gerar receita através da produção e do trabalho, né? E não só no rendimento financeiro. Né? Então, e sem contar que se o Brasil tiver investimento no agro saudável, com qualidade, poxa, a gente vai ser mais máquina do agro do que a gente já é, né? Sai puxando tudo, né? Sai levando tudo. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, vocês que falaram a questão de ser mulher, foi muito essa questão dela ser muito cristã, porque eu sou pastor, né? Então, ou seja, onde eu tô, eu falo de Deus. Hoje mesmo, no caminho, eu parei, uma pessoa que me pediu dinheiro no trânsito, parei, orei por ele, falei, você vai comprar uma Bíblia, eu vou te dar aqui R$50. Ele estava pedindo dinheiro para comprar uma carroça. Eu falei, você não vai comprar uma carroça, você vai comprar uma caixa de ferramenta. O que você faz? Ele, eu sou pedreiro. Eu falei, então tá aqui. Aí doei para ele o dinheiro e falei, mas você vai comprar uma caixa de ferramenta e uma Bíblia. E orei por ele. Ou seja, ali eu já fiz A sua parte. uma parte. Deus pode usar a gente em qualquer lugar, né? Então acho que foi muito essa questão de mesma visão de reino, porque essa empresa, o Limen, ele foi muito meio que direcionado assim, olha, precisa de ter alguém fazendo isso. Eu percebo que na Faria Lima as pessoas não querem. Por exemplo, campanha eleitoral. Quem da Faria Lima vai ser candidato? Quase ninguém. Eu fui um dos poucos. E não tem espaço, ninguém apoia. Então eles não querem se envolver, eles não querem fazer isso. Então tem que ter alguém lá e falar, gente, alguém tem que fazer isso. E a política com P maiúsculo tem que ser tocada pelas pessoas de bem, né? E lembrando que quando a gente se omite, a gente vai ser comandado, né, por quem Não tem a mesma visão, né? para o Exatamente, ruim. vai O dar ruim o vai ocupar. espaço e aí a gente vai ter que aceitar muitas vezes uma política que não é o que a gente acredita, Exato. né? Então eu acho que é muito importante em todos os segmentos, né? Principalmente no mercado financeiro, que é um segmento assim importantíssimo para toda a sociedade, né? Ajuda a girar toda a parte de empregos, economia, tudo isso. Se envolverem, né, mais com a política, de forma democrática, com os valores, com os ideais. E esse é um ponto, Suzana, porque muitas das vezes, quando você fala de dinheiro, é uma coisa que pesa muito. Porque tem pessoas que fazem tudo por dinheiro. E esse é um ponto que nós não achamos certo. Então é muito difícil você escolher alguém primeiro, alguém para ser sócio. É muito difícil. Porque você tem... Eu já tive empresas com sócios que uma recente agora não deu certo. Né? E acontece, faz parte. Eu também já quebrei 3 vezes. Eu já empreendi 3 vezes, já quebrei 3 vezes. Eu falo que todo homem ele vai quebrar 3 vezes. Então hoje eu tenho mais confiança e mais segurança de falar assim, poxa, eu já sei onde eu errei, eu já sei onde eu posso ir no caminho para acertar. Hoje eu tenho essa confiança. Só que eu não coloco o dinheiro acima de tudo. Porque se a gente faz isso, e esse é o grande... Por isso que surgiu o Limen. Porque o Limen ele não está aqui para fazer qualquer coisa por dinheiro, entendeu? Porque se hoje... eu tenho um entendimento econômico que eu acredito que o mundo vai passar por uma crise daqui a 4 anos, Serrão. Eu estou fazendo pesquisas já econômicas e tudo. E eu já tive confirmação de Deus sobre isso. Falar, cara, eu não estou louco, não é possível. E quando o pessoal fala do 2030, globalização, tudo mais, pode ser que aconteça mesmo. Pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho essa convicção. As pessoas fazer tudo por dinheiro, quando você estiver numa quebradeira e se alguém te der um dinheiro, essas pessoas se vendem, ou às vezes, mesmo tendo muito, vão se vender por dinheiro.
E aquele outro ponto, né? Quando você tá, na hora que você está com uma dificuldade, numa quebradeira, você só sobrevive se tiver cooperação. Exato. A ideia do Lima é essa, né? Exato. Juntar Sim. um time que coopere Eu de não quero verdade, citar né? nomes, eu vou citar os maiores grupos empresariais, você tem o quê? Oligopólios dominando. Exato. Você muda o rei, eles continuam lá. Pode ser rei de esquerda ou de direita, eles vão estar lá. Essa classe sempre existiu no mundo, né? Essa classe que são mini-reis, né? Olha, a gente quer sempre ter acesso ao poder, a gente quer sempre dominar, a gente não quer que o pequeno cresça. São assim que pensam os reis, né, de hoje. O feudalismo, O feudalismo né? O tal do continua. feudalismo, Então, no Brasil, a gente tem oligopólio no setor de pecuária, petróleo, telefonia, chocolate. São vários setores, segmentos que 3 ou 2 empresas dominam. E a gente ainda tem o setor estatal que é maravilhoso, ajuda Estatal. muito o empresário, né? Toma o Telecomunicação. dinheiro dele todinho, né? Telecomunicação Pra também. acabar com esse negócio de dinheiro. Não, dinheiro faz mal. Aí o Estado vai lá e toma tudo. Exato. Então, aí você vê, como que você vai fazer essas empresas menores competirem com quem tem lobby no governo, quem tem subsídio de banco estatal? Como que a gente vai fazer? Isso que você está colocando, Gustavo, é muito importante, porque assim, as empresas menores, né? A gente teve até, depois eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho também, mas eles convidaram o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, para dar uma palestra para o grupo do Limen. E ele falou muito essa questão dos pequenos e médios empresários, que são os que mais geram emprego no país. E Exatamente. isso vai muito de encontro com o que eu aprendi desde pequena, porque o meu pai, ele é um economista. Ele é um... Legal. Ele foi a Olha vida só. inteira... Foi primeiro um executivo, né, de multinacional, mas depois ele pediu demissão, montou as empresas dele. Então, ele foi pequeno, médio empresário. Entendi. Então, só que ele fez economia na Inglaterra, Isso, porque é inglês. ele é inglês. Inglês. O Mur. O Mur. Minha parte do Mur. E Seu aí, lado nobre. Lado nobre. meu lado Que isso, nobre, uma né? britânica, né? Lembra aquela uma atriz famosa de antigamente? Mary Tyler Moore, né? Nossa. Famosa, né? Ai, brincadeiras à parte, não tem nada disso. Sou mais brasileira que tudo. Meu pai também é um coração brasileiro, ama o Brasil, escolheu o Brasil para morar, para viver aqui. Mas ele tem as lições e ele é um grande apaixonado pelo Brasil. Ele fala: não existe um país tão abençoado como o Brasil, com verdade. tantos recursos naturais, com povo É verdade, isso é tão verdade. trabalhador, né? Em outros países, o pessoal, 5 horas da tarde, caiu a caneta, não tem quem faça trabalhar mais. Pague hora extra, eles não vão, não ficam. Aqui o brasileiro fica, se precisar, até meia-noite. Né? A gente é um povo trabalhador, a gente é um povo abençoado, tem um clima abençoado, tem os recursos naturais necessários. Só que falta esse olhar, esse investimento nas pessoas, onde dá um emprego. Ele sempre falou que quem gera emprego são as pequenas empresas. Exato. E aí eu tive a oportunidade de passar um tempo lá na Inglaterra. Em cada esquina que você vai, tem um lugar, uma dessas fomentadoras de abrir novas empresas. Que legal. Então, Isso é maneiro. assim, os valores para investimento são baixíssimos. Assim, os juros para você conseguir um investimento Quase do zero, governo, né, em quase alguns casos, zero, né? é coisa assim, 2% ao ano, uma coisa super baixa. Ou seja, economia solidária mesmo. Excelente. Exatamente. E é o quê? uma Para cooperação, fomentar justamente os pequenos empresários, porque são eles que vão gerar emprego. Se você pensar numa corrente, numa multiplicadora, se cada pequena empresa contratar 2, 3, 4, 5, 10, uma média empresa contratar 50, 100, se você somar tudo, são muito mais pequenas e médias empresas do que uma grande empresa multinacional que está quase inteira automatizada. Então, isso, lá na Inglaterra, eles já viram faz tempo, né? Londres, que é a capital, nunca passou por uma crise lá, né? Você vê que a Europa toda sempre em crise, Londres sempre bombando, e essa Não, eles são cultura referência, que eles britânico. têm. E eu fiquei muito Realmente. feliz que na palestra que o nosso secretário, o Jorge Jorge Lima, Lima. Aham. ele tá com projetos de justamente fomentar para que as pequenas e médias empresas possam sobreviver, porque aqui no Brasil é muito difícil, a carga de impostos é muito alta, que é uma das lutas do Gustavo, né? A gente Minha costuma também. falar que o governo, ele é o nosso segundo sócio, né? É o sócio indevido, Né? Ele é o nosso segundo sócio. Não, tem vários pontos, até citando um pouco dessa palestra. Por exemplo, falta de mão de obra. Né? A gente tem muitas vagas de cursos aí de tecnologia, de curso técnico, de programação,
mas ninguém se inscreve. Que foi citado Né? Ou também seja, pelo nosso secretário. Outro ponto, o 60 mais. Hoje a gente tem uma geração pronta para trabalhar que as empresas não Exato. querem contratar. Não, por 60 mais, preconceito né? puro. É. Então tem vários fatores que isso foi importante levar. Teve lá a empresa falando que já vai começar a contratar 60 mais. Teve empresa falando que vai participar do investimento lá da hidrovia que vão construir em Alto Noroeste Paulista. Ou Então, seja, você tem que isso que levar a ideia, promover o debate. Aí, quando tem o debate, todo mundo que quer empreender vem, opa, agora eu ouvi essa dica, eu vou seguir. É isso, né? O Limen está aí, então, para isso, para discutir exato, você tá vendo aí. ideias concretas, Exato. né? As oportunidades estão aí. Hoje eu falo, o Brasil pode ser o principal, vamos dizer assim, o principal país que vai ser contra um governo global. O Brasil pode ser o país que vai ser referência em empreendedorismo. Pode ser. Por quê? A China vai quebrar a economia do mundo, isso é fato. Né? Hoje as indústrias estão lá. Se você for avaliar bem, hoje o chinês, ele, além de produzir as maiores empresas lá, ele aprendeu a fazer e vende pela internet. Então hoje o chinês, além de fazer, ele copiou e rouba o cliente dos E países. ele ganhou eficiência. Isso Então, que é ou o seja, esse é o ele tá detalhe com faca e queijo na fundamental. mão. E o que vocês acharam da taxação das brusinhas? Como fala? Da Shein. Da Shein. Então, coisa de país estúpido, Chega a Mas né? sabe ser o que, loucura, sabe o que, né, que o chinês cara? faz? Está tudo acordado com a China. Eu entendi o que o chinês fez, porque eu comecei a entender essa visão. Por que você acha que a Apple foi para os Estados Unidos fabricar lá? Porque os Estados Unidos continuam arrecadando imposto. O chinês falou, americano, eu te dou imposto, é o que você quer. O governo quer arrecadar, Claro. não quer? Precisa. O americano arrecada e muito quando quem compra qualquer produto na China. Aqui no Brasil também. É o mesmo preço do produto do frete, é o preço do imposto. Isso você pode pegar pela internet. Um amigo nosso, Apóstolo, já fez esses cálculos. Apóstolo Léo. E ele mostrou para mim. Foi comprar uma ferramenta na China, o produto custava R$900. O frete custava 900. E o imposto custava 1.800. Que é o mesmo preço do frete do produto. É. Então o governo continua arrecadando. Por que você acha que taxaram o Shein? Vão taxar mesmo. E o chinês adora isso. Porque ele vai pensar, olha, eu agrado o governo, mas eu sei que eles vão continuar comprando aqui. E Porque eles não limita fabricam a lá. concorrência também, né? Porque Exato. daí... Sim. Só que quem perde é o varejo, é o empresário. O governo continua arrecadando, mas quem é que perde no final das contas? É o pequeno e médio. E O pequeno. atrapalha o consumidor, porque você tem um gasto a mais para Exato. poder importar aquele produto Então que tá- podia ser mais Tá barato. fácil quebrar uma economia do Fomentar mundo. melhor o consumo, né? Tá fácil quebrar uma economia do mundo. Em poucos anos isso pode quebrar. Você está monopolizando uma fábrica industrial grande. Só que o Brasil, ele tem hoje energia limpa, né? Como você comentou. A gente tem hoje um agronegócio muito forte. Se a gente se fechar aqui, ninguém vai passar fome. O que a gente precisa realmente é tirar o poder dos oligopólios. Eu digo o poder não é só o Estado. E realizar o potencial, né? A gente tem um potencial que a gente não realiza. Ah, o país do futuro. Pô, mas quando é que chega esse já escutei futuro? isso sempre aí, né? Esse futuro chega nunca, né? Exato. Mas eu tô impressionado, porque quando a gente começou a falar, não é que eu tô profetizando nada, mas quando eu começo a falar essas coisas, tem pessoas que têm a mesma visão que a minha. Isso é impressionante. Eu tô falando, Deus, como pode? Eu tenho coragem de falar isso e tem pessoas que estão acreditando. Isso é ótimo. Então isso mostra que não foi eu que tive essa visão, não. Tudo foi debaixo do propósito de Deus. Essa é uma coisa que eu queria debater muito com vocês também. A gente está vendo hoje um movimento no Brasil muito diferente. Eu diria que ele é evolucionário e não revolucionário. O protagonismo cristão. Nunca vimos tanto o cristão, tanto na política quanto no empreendedorismo. Verdade. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês que estão, na verdade, fazendo parte, né? Testemunhas oculares dessa história. Como é que é isso? A parte boa é que eu falo que a gente que é cristão da Batista, a gente sabe que o avivamento provavelmente vem do Brasil, né? Tem muita gente falando Muita gente fala, e que o avivamento vem do Brasil. A gente acredita que Jesus está voltando, que a gente está vivendo ali o princípio das dores. Jesus só nos volta pro Flamengo, né? Aí não volta mesmo. O Fluminense está precisando. Ô, Jesus, Jesus, ajuda lá, vai, o para Fluminense. salvar o Fluminense no atual estado. O cara é Fluminense, hoje eu vou maltratar. Porque ontem o Flamengo conseguiu ganhar de 1 a 0 só. Mas hoje eu vou Meu amigo vai aproveitar para chorar aqui. maltratar. Realmente, Mas Apareceu uma nem polêmica, Jesus né? Cristo, Tava bom demais. nem Jesus Cristo resolve o Fluminense. Mas o Nazareno, esse cara é o nosso cara, né? A gente tá com ele, né? Não, Mas no Mas futebol ele não resolve, não.
Serrão. Serrão, deixa nosso convidado à vontade. Não, ele tá feliz, ele falou que Só podia porque ele é mexer com ele. Ele falou que fluminense. podia mexer com ele hoje. Ele tá aqui, ele vai ficar sem palavras, né, Serrão, sócio, olha, nesse momento. Você tem sorte que eu gosto muito de você. Ele tá sem palavras que ele não aguenta aquele time dele. O time dele tava no dinizismo, ganhando tudo. De repente, uma sabotagem ao técnico Diniz e mataram o time. Ali foi. Porque não com certeza. queriam seguir a tática que o cara tava. E, aliás, isso é um debate que vale ter também fora futebol, né? Aqui no Brasil, quem defende a coisa certa é sabotado. Sabotado, Que troço doido, mas a gente chega a isso daqui a pouco. Poderia Vamos ser um voltar. assunto de um podcast até, né? Pode. Vamos voltar a essa Falar, questão gente, cristã. não deixa o técnico 3 anos no clube, perdeu 5 jogos, já quer tirar. Já quer tirar. Agora vamos Poxa. voltar a esse protagonismo cristão, que ele hoje é uma Depois a gente pode goleada. falar disso, é uma né? O futebol tem que goleada. evoluir muito no Brasil para Tem. chegar no patamar Tem. europeu, né? Até a questão das SAs, das SAFs, né? SAFs. Seria que tem time que deveria ser safo e não está Ó, sendo. se puder até mandar um abraço aqui para um amigo nosso, já posso falar? Um amigo nosso aqui, por exemplo, ele está levando energia solar para o estádio do Morumbi. Vai ser o primeiro estádio no Brasil que vai ter energia solar. É do Lime, uma empresa do Lime. Exato. Legal, E que não é um bacana. pouco grande, não. É uma fintech, uma empresa pequena Exato. que já está se tornando gigantesca. Vou até citar o nome aqui, Nano Capital. Vai levar energia solar para o São Paulo. E vai emitir uma chamada CRI, que é um papel, né, de investimento, para o investidor poder comprar. Qualquer pessoa a partir de R$500 pode comprar, para ganhar IPCA mais 7, mais alguma coisa, que é a inflação mais 7. E o São Paulo vai financiar o investimento através dessa CRI. Ou seja, é um investimento produtivo. Produtivo. Não é especulação de papel. Não. Então Ele você é entendeu? real. Ó, olha o que está girando de economia. Uma empresa de energia solar vai levar para lá. O São Paulo vai reduzir a conta de energia. O investidor vai poder comprar. Quem é São Paulino vai adorar, né? Vai comprar, logicamente. Todo São Paulino vai querer comprar. Pode começar R$500, pode colocar mais. E é isso que a gente está querendo levar, justamente para o futebol. Peraí, então vamos lá. Isso é a ética protestante de Max Weber sendo aplicada ao mundo corporativo? Parece, né? Parece que a gente trouxe... O Brasil está resgatando a ética protestante. Que é o que é, em vez de você focar em especulação, você foca em trabalho, Em trabalho. geração de Trabalho. renda, cooperação. Né? A ideia do Lima é essa. Não, tem empresas fenomenais que a gente está vendo ideias. Por exemplo, qualquer empresa que ela tenha faturamento de 10 milhões ano. É uma empresa média isso daí. 10 milhões ano não é lucro, é faturamento. Vou citar um exemplo de uma empresa de Araçatuba aqui, de fibra ótica. Eles estavam precisando de 7 milhões. E eles estavam quase vendendo uma parcela da empresa. Para sustentar isso. Sabe? Tipo assim, ó, vou investir em você. Mas, cara, eu quero 20%. Então, às vezes, o empresário fazer isso é ruim. Por quê? Porque a empresa pode acabar. Pode. Você coloca um sócio que não entende do negócio, que vai querer dar pitaco sem entender, só porque colocou dinheiro. Entra naquela que você falou ainda agora, o dinheiro pelo dinheiro, Você né? entendeu? Aí o cara vende uma parte da empresa, exato, porque ele está precisando. Aí ele vai precisar lá na frente, vai vender mais parte da empresa, daqui a pouco a empresa morre. E essa empresa está sustentando 100 famílias. Então, graças a Deus, ele conheceu o Lime e nós falamos para ele, olha, eu vou te levar a empresas que você vai poder fazer uma emissão de um crédito privado sem precisar vender parte da sua empresa. Qualquer pessoa, eu, Serrão, a Suzana, a Bárbara, vão poder investir em você a partir de R$1.000, de R$500. E você pode escalar isso e você vai conseguir seus 7 milhões. Exato. E você vai pagar isso em 10, 15 anos, com juro de 10% E ao sem ano. risco de calote, porque aquilo ali vai se pagar fácil, energia, imagina. E mais, com toda a estrutura que é montada, né? Com cobertura, Três com tipos de garantias segurança. de recebíveis da empresa. Então, tem todo um estudo de gestão empresarial, de governança para fazer essa emissão. E essa empresa vai fazer não só uma vez, vai fazer várias. Você entendeu? E então vai ser um case nosso. Né? Então essa já é uma ação concreta do Já Lime. está acontecendo. Já não é, vamos fazer, não. Tá andando, Não, esse né? já está andando. Esse já está para emissão. E o interessante, né, que muitas vezes acusam, a direita só quer saber de dinheiro, não quer pensar nas pessoas que mais precisam. Olha o pensamento do Gustavo da Bárbara aqui. Primeiro, jamais colocar o dinheiro acima de tudo. Segundo, Exato. a primeira coisa que ele falou do case de sucesso dele. Ele não se preocupou quanto que o Lima vai ganhar, quanto que o empresário vai ganhar. Ele falou, são milhares, são vários empregos
que estão sendo gerados, que já existem, que poderiam se acabar se a empresa quebrasse, e quantas famílias, né, ficariam aí sem a sua subsistência. Então, isso que é interessante, porque é um pensamento que é muito mais, assim, funcional, efetivo, né? Porque é muito fácil dizer que o Estado vai dar tudo, mas de onde vem? É lindo dizer, colocar na Constituição que o Estado vai dar saúde para a população inteira, vai dar educação, vai dar uma série de coisas, vai dar crédito, tá, mas vai tirar da onde? Não tem. Suzana, dá com uma mão, toma com 10, tem que gerar, tem Suzana, que gerar, né? Ele e me parar falou... de criminalizar os empresários. Quando terminou essa vinda dele aqui em São Paulo, ele falou assim, cara, ninguém nunca fez isso por mim. De me pegar com a mão, me levar aqui numa empresa em São Paulo, me apresentar às pessoas e depois, sabe? Isso, ele falou, você me acolheu. E o cara tinha o mais difícil, que era um negócio bacana. Pronto. Não, mas a Tem gente gente com precisa dinheiro no bolso, explicar mas também quem- que isso daí não é para todo mundo, né? A gente tem 2 planos, a gente tem o plano corporate e a gente tem o plano black. Isso tudo que a gente fez aqui é literalmente quando o cara entra como membro do plano corporate do Limen, que é onde a gente pega na mão, a gente coloca ele ali, isso. faz uma consultoria, literalmente, tanto eu quanto o meu sócio, a gente trabalha nessa área, então a gente consegue trazer ele para o mercado financeiro ou para o agronegócio, trazer as soluções, trazer literalmente o cliente para o que ele precisa ali dentro do serviço. Então, isso é uma dos nossos benefícios que a pessoa, quando ela entra dentro do nosso negócio, ela tem ali acesso. Legal. Ô, Bárbara, eu tenho uma curiosidade, assim, que desde que vocês sentaram aqui, eu estava pensando, né? Digamos que eu tô ali querendo montar uma empresa, né? Digamos que eu não seja... atualmente eu estou vinculada Você tá iniciando sou policial ali. federal, né? Exclusiva, trabalho para isso. E eu sou bem que nem o Gustavo, né? Eu lembro que ontem alguém me perguntou, mas como que é? Você saiu de um escritório grande, né? O maior escritório que tinha do Brasil, como advogada, para ir para a polícia, né? Valeu a pena financeiramente? Um dia contaremos essa história aqui no nosso programa. Tenho a maior curiosidade para saber. E é engraçado que ontem mesmo eu falei assim, eu nem pensei na hora. Nem pensei quanto que eu ia ganhar. Eu queria ir porque eu gosto. Porque você Então, É o assim, seu jamais propósito, né? eu identifiquei muito isso. Não, dinheiro não pode ser acima de tudo. Né? Agora, mas digamos que eu não fosse nada disso, né? E tivesse aqui, me formei, ou enfim, tem um capitalzinho, eu tive uma ideia, né? E falei, vou montar uma empresa, né? Sou uma cidadã aqui paulistana e falei, vou montar uma empresa, quero me desenvolver aqui, desenvolver essa ideia que eu tive, né, conseguir dar empregos aí para as pessoas, né, juntar um projeto aqui, uma oportunidade de trabalhar, tal. Como que eu faço para começar isso? O Limen tem algum programa para isso? Então, por exemplo, eu como uma pequena empresária, eu posso me filiar ao Limen? Então, viu, me Suzana, em associar? primeira mão, que eu falo, você falou Novidade, de o que hein, vem Serrão? primeiro, novidade. A gente aqui só em primeira mão. Aqui é novidade. Ultimamente eu tô bastante ousado, né? Eu tenho assim, vou trazer uma Eu não aguento palestrante internacional e vamos traduzir simultaneamente a palestra dela. Vou ficar muito feliz, né, com isso daí. Mas assim, imagina um triângulo. Primeiro tem que ser Deus, o princípio é Deus. Depois família, depois trabalho. Só que sem dinheiro, sem riqueza, a gente não governa. Então isso é muito importante, mas sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, o que eu tive a visão. A gente foi até um local que eu sempre vou. Eu não vou falar o local, porque isso é um segredo meu. E lá é um local onde as pessoas elas vivem 24 horas vivendo em oração, fazendo a parte do profético. E ali foi falado que a gente tinha que levar instrução para os empresários. Não fui eu que falei isso. Olha só, você recebeu essa mensagem. Na oração foi falado isso para nós. Instrução para os empresários. E hoje, estando aqui, nós enxergamos que isso pode ser uma bênção de Deus para os empresários. A gente pode levar instrução, através hoje da internet, de podcast, de câmera e tudo, para todo o Brasil de como começar um negócio. E a comunicação tem que ser útil, né? A comunicação para ficar falando bobagem, besteira, tem quem gosta de consumir. Mas tem gente que tem necessidade o que dá audiência, da coisa séria, na verdade, da coisa sim. que ajude, né? O que dá audiência é polêmica, né? Lógico. Você que dá comunicação, você sabe muito bem, né? Mas se a gente puder levar um conteúdo de qualidade para quem quer começar, seria ótimo, Suzana. E daí assim, se a pessoa
tá ali conseguindo caminhar, tá? Ela consegue uma assessoria também com o Limen, consegue Sim. uma... Porque, assim, eu vejo que tem pessoas que não entendem nada de gestão, de administração financeira, mas elas têm uma ideia muito boa. E elas sabem, né, que se elas apresentarem essa ideia, vai vingar. Só que, às vezes, elas não sabem como. Como que eu vou fazer agora? Para montar uma empresa, eu tenho que ir na junta comercial, o que eu faço, como que eu contrato a pessoa, como que é esse direito do trabalho, eu posso contratar por hora, eu tenho que contratar por mês, né? E vocês têm toda essa assessoria hoje no Limen, para quem está querendo começar, pode fazer um plano mais especial e ter essa... Isso, a gente tem hoje um programa que a gente vai lançar agora, falando em primeira mão, né? Voltado. Eu sou consultora empresarial, sou consultora financeira já tem muitos anos, e isso eu já faço na parte da consultoria. A gente vai começar a trabalhar com essa estrutura, né? Voltado ali, a gente fez o nosso evento lá, e a gente vai começar a trazer essa parte educacional mesmo. Como se fosse ali um Senai, mas muito mais específico, Sim. de forma ali que a gente consiga formar esse empresário para que ele Gestão tenha mesmo, né? 100%. Então, a gente, não só eu, como outros especialistas nas áreas, para que a gente possa instruir esse empresário para que ele alavanque dentro de todas as possibilidades que ele tem dentro do Limen, o network, que hoje a gente sabe que o network vale muito mais do que dinheiro. Ouro, Esse né? programa, ele vai conseguir pegar a galera com a mão mesmo, o básico do básico, que E não de uma sabe forma nada. bem prática também. Muito simples, prática e da linguagem convencional. Porque se eu chegar e falar sobre as coisas de administração, você vai lá e você faz uma faculdade. No nosso caso, não. Vai ser a gente que já está na área, que passou por todas as dificuldades, a gente vai pegar na mão dele como um mentor mesmo e vai conseguir trazer ele para o mercado sem as dores, né? Colocar ele ali de uma forma muito mais suave, muito mais leve. E o Brasil vai ter que acordar para esse despertar produtivo. O mundo está indo nessa direção. A gente está vendo, você já desenhou a crise econômica que vem aí, ela é praticamente inevitável. Inevitável. Então, quem não tiver aqui com conhecimento, capacidade de gestão e, sobretudo, networking para poder se integrar e manter o negócio vivo, não vai sobreviver, né? Não vai. Assim, eu já quebrei 3 empresas, mas tenho um lado bom. Acho que todo mundo tem que falar assim, o que eu errei e o que eu acertei, né? Nem sempre a gente vai acertar. Então, nesse sentido, a gente vai fazer um evento com empresários de nome, por exemplo, aí, hoje o CEO da PET, o Sérgio, CEO da Pets, que hoje está no Shark Tank, vai estar nesse conference que a gente vai fazer, o Gustavo Cerbasi, meu xará da área de finanças, enfim, entre outros, falando o que ele errou, o que ele acertou. Porque a gente também aprende com o erro dos outros, né? Muito, muito. A gente também tem que aprender, assim, ser mais, vamos dizer, ser mais carioca, observar e falar, cara, se ele não deu certo, por que eu vou fazer? Porque Ser muitas das humilde, vezes né? a teimosia, né? Às vezes a gente faz... Você vê, o povo escolhido de Deus, e Moisés e Arão, demorou 40 anos para entrar na Terra Prometida? Pela teimosia? Então, se a gente Pela não... persistência. Pela persistência na teimosia. Então, às vezes, o caminho que Deus direciona para cada um é o exemplo da pessoa que eu fui ajudar hoje. Eu tive que falar isso para ele. Deus me usou para falar. Ele estava pedindo para comprar uma carroça. Eu falei, mas você faz o quê? Ele falou, sou pedreiro. Eu falei, meu filho, você tem que trabalhar de pedreiro. A carroça é pro burro, né? E pedreiro Não é dá pedreiro, grana. Ele tava pedindo uma Dá carroça. muito mais dinheiro que a Aí ele carroça. vai ficar rodando de carroça? Eu falei, Deus, tenha pena desse cara, ele vai ficar rodando com a carroça. Compra uma caixa de ferramenta, vai trabalhar de pedreiro. É um exemplo simples, mas que pode ser utilizado E aqui. a demanda hoje pro pedreiro, a gente tá caçando pedreiro A gente na tapa. tá procurando alguém bom. Olha só, o povo Caraca. brasileiro, o que a gente é bom? O que a gente é forte? Qual que é a nossa fortaleza? Vamos melhorar isso. Vamos pegar o que a gente é bom. Entendeu? Não é pegar e inventar roda. O que a gente é bom? Por exemplo, hoje eu sou uma referência no mercado financeiro. Não, claro que não entre os gigantes, mas devo chegar se eu continuar trabalhando. Mas, cara, que eu já bati cabeça. Pô, já escrevi 3 livros, eu já dei aula para mais de 3.000 pessoas, já quebrei empresas. Hoje, minha esposa está aqui, ela sabe. Eu acordo muito cedo. Hoje trabalho até mais a tarde. sua empresa não vai deixar mais você gastar tanto assim e quebrar outra empresa, né? Exatamente. Claro que não. Mas sabe por que eu quebrei? Porque ou fui Brincadeira. muito A afoito. sócia implacável. Ou é. foi muito Eu sou afoito. consultora financeira aqui, nem Uma a coisa que pau. eu percebi, eu não escutei Deus, eu escutei o que eu achava certo. As coisas começaram a andar quando eu comecei a escutar a voz de Deus. Porque ou era teimoso para fazer uma coisa que eu achava que ia dar, ou porque, eu acredito que isso vai dar certo. Então, assim, o que eu entendi? O meu maior ensinamento foi a Bíblia. Esse aí eu falo, qualquer empresário tem que ler a Bíblia.
é o maior livro de todos os tempos, né? Ó, esse ano eu tô Não lendo tem um livro por semana. como discutir Que legal. isso. Eu É tô o nessa melhor. semana, eu tô no livro de Lamentações, que é a 25ª semana do ano, nós estamos, né? Então, assim, até hoje, eu leio ali aquilo ali, eu falo, gente, eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito. E não é demagogia aqui, não. E porque cada isso dia, tá na cada mídia, não. leitura é uma iluminação, né? É uma iluminação. Ah, por aquilo que pareça, Deus colocou muitos ensinamentos ali pra gente não bater cabeça. Você pode ir por um caminho e dar certo? Pode. Você pode ir por outro caminho e dar certo. Agora, se você for por esse caminho, vai ser mais fácil, entendeu? Porque vai ser debaixo do propósito de Deus, entendeu? Então, assim, todo mundo tem um talento. Suzana, por exemplo, você citou de empreender, né? Você tem vários talentos. Se você pegar esse talento que você é boa, lapidar um negócio, entendeu? E às vezes você não é boa em fazer, mas é boa em gerenciar. Então basta você encontrar alguém que faça e fazer acontecer. O que eu vejo, assim, muita gente que empreende dá certo porque ela trabalhou num segmento, trabalhou muito tempo, depois ela cansou de ser funcionária e vai abrir seu próprio negócio. Por exemplo, isso acontece muito, né? O cara foi o tempo Nós lá... somos prova disso, né? É, por exemplo, ó, trabalhei muito, tinha amigos contadores que era contador numa empresa há muito tempo, falou, ó, agora vou abrir minha própria empresa. Então E isso dá muito acontece muito, certo. por quê? Porque já aprendeu a fazer e tal, e já foi preparado para aquilo. Já sabe a receita do bolo, né? Muita gente Só bater a quebra, massa, né? muita gente quer, não dá certo porque vai para um segmento que não era. Por exemplo, quando eu quebrei a primeira vez, eu fui vender peça de bicicleta, porque eu gostava de andar de bicicleta. Mas eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu também me ferrei. Então, um exemplo. E qual Eu já que é trabalhei em banco, trabalhei em mercado um financeiro. recado que hoje você dá para aquele empreendedor que está tentando um negócio e está na fase ruim ali, que não está dando certo, né? Que está, infelizmente, o negócio quebrou, ele está meio, né? É igual que nem muita gente que estuda para concurso, né? Tá estudando, não passou no concurso, ou estudou errado, ou não focou, ou faltou ainda mais tempo, né? Aquele empreendedor também que está tentando chegar, que está tentando fazer o negócio dele, a ideia dele dá certo, só que está batendo na trave, montou um, montou dois, montou três e fala, meu, vou esquecer isso, não sirvo para nada, e né, dá aquela depressão. O que você falaria primeiro como pastor, né, e buscando ser esse canal de Deus mesmo, e depois também como empreendedor aí com os seus conhecimentos, como professor do mercado financeiro? Olha, a primeira coisa que eu falaria é ele ter que escutar a voz de Deus antes de dar qualquer passo. Que ele possa falar assim, Deus, se você me direcionar, é o seu nome que está ali, não é o meu. Porque Deus, se você colocar ele no negócio, ele não vai querer sujar o nome dele. Você acha que Deus vai querer sujar o nome dele? Entendeu? Não vai querer. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, olha só. E outra coisa, segundo ponto, o que você é bom? Muito empresário não dá certo no início porque ele vai para um negócio que ele não entende. Então você tem que ter liderança. Ontem eu estava vendo um seriado do maior sócio do mundo, que é o Marcos Lemoine. Ele tem um programa chamado Sócio. Esse cara é tipo fenomenal, Genial. Genial. Ele falou um dos princípios nossos aqui. Qual é o nosso princípio aqui? Liderança, liberdade e lucro. Se o empresário não tiver liderança, ele não vai dar certo. Ele foi numa empresa que tinha 2 irmãos cuidando de uma empresa, de uma indústria. Primeira coisa que ele perguntou, quem é que é o líder aqui? Ninguém sabia responder. Ficava meio a meio. E ninguém entendia da equipe quem era o líder. Então, se você não tem o líder, a empresa não vai dar certo. Porque o processo em si não andava. Não entregava no prazo, o produto saía errado. Então, ele falou, primeira coisa, eu vou investir na empresa de vocês, mas agora eu sou o líder. Eu decido aqui. Resolveu o déficit de liderança. Ali, Resolveu o primeiro déficit, depois foi resolvendo os outros, entendeu? Então, ou seja, eu falaria que esses 3 princípios do Lean aqui, isso não foi combinado não, essa é a tua pergunta. Mas esses 3 princípios do Lean respondem essa. Se você não tiver liderança, sua empresa não vai dar certo. Se você não tiver liderança, não adianta. Segundo, liberdade. Porque se você não entende que hoje o cenário que você está empreendendo, se você não entende de mercado, se você não entende de mercado financeiro, seu financeiro vai quebrar. Se você não entender o momento que o Brasil vive, o momento político, o momento econômico do mundo, você vai abrir um negócio que talvez seja obsoleto. Você tem que entender inteligência artificial, programação, Excel. Tem que saber tudo isso. Você fala, poxa, hoje, se eu não souber inteligência artificial, será que o meu negócio vai dar certo? Entendeu? Então, isso entra no princípio. Não, e o mundo vem numa revolução, uma evolução tecnológica agora impressionante, que vai
já está chegando. Não é você fazer uma faculdade mais, um certificado. Hoje é você saber acompanhar as mudanças de uma maneira rápida, porque toda semana é mudança nova. Se eu te falar hoje o que a inteligência artificial faz, daqui a um mês já vai ser outras coisas. Ou seja, todo mês eu tenho que me especializar. Essa parte é muito interessante, né? Porque outro dia eu estava conversando com o Guga Stocco, né, que é um grande aí, nome da tecnologia, né, principalmente da parte de internet, estourou muito cedo e continua muito atuante, né? E ele tem um programa que muita coisa que está acontecendo hoje, ele previu em 2019. Ou seja, ele teve visão estratégica. Estratégica, principalmente essa parte de inteligência artificial. Então, tudo que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial, para quem está duvidando, procura esse podcast do Guga Stocco. Quem pega Voo da Gol, tá lá no Voo da Gol. Olha aí. Se você procurar lá podcasts, tem lá o Guga Stocco. Ele gravou em 2019. E tudo que ele tá gravado, ó, daqui a 5 anos vai acontecer isso, isso, aquilo. Daqui a tanto tempo vai acontecer. E tudo muito ligado a essa parte da inteligência artificial. Como vai ser o nosso daqui a 5 anos? Não, vai quebrar, hein? Revolucionando. Em 4, olha lá, já Imagina, avisou. né? E que tá 2029, tá revolucionando o mundo. Quem tiver fora de internet, quem tiver fora de inteligência artificial, tá fora do mundo. E quem é não isso? tiver visão estratégica, mais ainda. E quem não tiver A no gente Lime, aqui no- vai quebrar. A gente aqui no Brasil tem isso. Hoje eu estava discutindo num outro programa que eu faço também sobre esse problema. A gente tem um setor aqui brasileiro que é muito forte politicamente, muito forte na base da grana, Do lobby. mas na hora de entender a política não entende nada. Toma pau toda hora e só reage quando toma prejuízo. Só para simplificar, é o agro. Poderoso, gigante. Poderoso, hein? Gigante, 300 e caquerada deputados, tá? E no parlamento, o que acontece? Só tomam pau. Só ferro. Todo dia tomando pau. Por quê? Tem alguma coisa errada. Você está bancando aqueles caras que você elege e aqueles caras que você elege não conseguem minimamente representar seu interesse de segmento? Então tem um erro de visão de leitura política total aí. Né? Interesse de segmento, né? Isso é muito importante que o Serrão falou. Não é um interesse pessoal, mas é o interesse do segmento, Que faz parte da né? democracia, legítimo. Legítimo. Mas uma coisa que a gente pode acrescentar, principalmente na sua pergunta, é que as pessoas, elas também são frutos do meio. Eu falo que a águia anda com a águia. Se você tá depressivo, se você não sabe o que fazer, se o empresário tá ali, carente ali, ele precisa andar com empresários que já fizeram mais. Sim. Hoje, às vezes, para a pessoa chegar e falar assim, nossa, eu fiz 20 mil de faturamento, para ele, que é pequeno, aquilo ali é muito. Mas anda com quem faz 20 mil por dia. Você começa a ter outra visão. Então, o Lime, ele vem para isso. Sua mente, né? Você abre a sua bolha, né? Você sai daquela bolha que você tá. Que se ele conseguiu, poxa, eu também consigo. Então, você precisa, um empresário, ele tem que andar com outro empresário, ele tem que falar de business, ele tem que estar o tempo todo andando neste meio. E para ele até responder a pergunta, né? Por que eu não consigo? Exato. É uma pergunta bem básica, sim, né? Porque é muito mais fácil você andar com quem tá ali num outro, porque o empresário não é todo dia que a gente acorda motivado, pelo contrário. A gente tem altos e baixos. É dia de luta, é o dia de glória. Aí o dia de luta, dia de luta. Todo mundo sabe o lado bom, né? Nas profissões. Todo mundo sabe o empresário é muito lindo. É muito lindo. No Instagram. Correndo pra pagar as contas, né? O Instagram é tudo muito bonito. Que é todo dia, né? E você tem nessa parte que a gente estava, que é essa pergunta que eu fiz a respeito de quem está, né, na fase ruim, naquela entre-safra ali, naquela pior parte ali do empreendedorismo. Você tem alguma mensagem, alguma colocação para as mulheres, né? Já que a gente até comentou aqui um pouco mais a dificuldade um pouco maior das mulheres, né? Que existe, mas que existem muitas mulheres empreendedoras bem-sucedidas que conseguiram empreender, que conseguiram vencer. Então, a gente sabe que, assim, dificuldades em todo lugar existem, mas a possibilidade também existe, depende de Deus e da própria pessoa, né, buscar.
E às vezes mais uma mulher falando para outra mulher, às vezes esse recado, né, bate melhor, Quero assim, uma porque empatia funcional, exatamente, né? exatamente. A mulher, ela tem muito medo, né, de entrar no mercado. Então, Você percebe isso? muito. É. Eu tive muito medo, né, quando Que eu nem comecei. eu tava com medo de aceitar e concorrer a uma chapa, né, para a presidência do sindicato da Polícia Federal. E você achava Por que você ser ia mulher. quebrar. E você achava que ia quebrar a chapa, Eu né? tive quase 70% dos votos. Eu não, né? Toda a equipe junto, tudo. Como disse o Gustavo, com certeza foi vontade de Deus ali que puxou verdade. para ser um instrumento. Mas o medo, a gente tem que literalmente, quando a gente entrega, né, coloca Deus no meio, o medo ele vai embora. Você entende que aquilo ali é o seu propósito. Então, acho que antes de você, se você, seja mulher, seja homem, você tem que entender qual que é o seu propósito. A partir do momento que você sabe qual é o seu propósito, você começa a direcionar a parte operacional. Você começa a construir o tal famoso business plan, né? Que hoje em dia, quando você chega numa empresa, eu como consultora empresarial, quantas vezes eu chego na empresa de esmalmido, ela olha assim, ela fala, gente, então, cadê o business plan? Qual é o não plano existe. de negócio? Não tem, né? Cadê o plano Olha, de fazer negócio? Não business plan é existe. difícil, viu? Eu coloquei ele pra fazer. Ele Não, ficou eu faço. desesperado. Mas eu faço nas minhas empresas, eu não faço. Aí a é gente... difícil. Não, é um saco. É um saco. Mas todo Mas empresário por tem isso que fazer eu business tava plan. tentando Porque entender, senão ele não consegue entender todo o processo. tem Você que colocar imagina, no papel, né? E E- pra colocar de liderar, uma forma você, ali. você, quando você vai fazer um pitch de negócio para o investidor, se você não mostrar tudo para ele, porque uma coisa está na sua E cabeça. o plano de negócio, para resumir, é a receita de bolo, né? Ela é a coluna vertebral, Coluna da, tua, vertebral. da tua empresa. Vai ter ali a descrição do teu negócio. Em sequência, vai ter a sua estrutura do seu produto, o que você faz, missão, visão e valores. Logo mais, você vai ter toda a sua parte operacional. Fluxograma, organograma, saber quem manda em quê. Se é um casal que está empreendendo. Então, um é CEO, o outro é COO. Se não é, todo mundo tem que Função saber de como cada um. funciona Sim. o operacional, até para o próprio funcionário entender como que Entender. funciona a cultura organizacional da empresa. Exato. Então, essa cultura ela vai ser de cima para baixo. Então, não adianta o funcionário mandar na empresa. Tem hierarquia, não Ou tem essa de tem, não, esse tem. socialismo Exato. empresarial é uma As As pessoas mentira, gostam né? de ser lideradas, Serrão. As pessoas gostam de ser lideradas. Elas gostam. Com E certeza. essa Não estrutura é ela faz chefe, toda a não diferença. é chefe. Não é chefe. Não é chefe. Chefe impõe. O líder, ele lidera. É diferente. Ele tá lá, bota a mão na massa. Não é aquele cara, é diferente do chefe, né? O chefe não dá certo. Você ir só em quartel ou em banco. É. Mas, ou em polícia, talvez, porque é funcionário, mas tem que ter liderança. Em polícia, acho que tem que liderar também. Também tem que liderar, né? Porque- Senão, por exemplo, futebol, derrubar o técnico, tem liderança. Se o cara é chefe, só quer mandar, o próprio jogador vai falar, vamos tirar esse cara daí. É. Então, as pessoas podem também quebrar a empresa, né? Porque se o funcionário não entender o que ele faz, qual o papel dele, como que ele vai executar bem? E né? a cultura organizacional, ela diz muito do seu sucesso dentro da empresa. Porque se o seu funcionário não veste a sua camisa, é ele que te vende. É ele que tá ali na ponta com o seu cliente. É ele que vai te ajudar na fidelização, na recorrência. Se ele não tem essa visão da tua empresa, se ele não compra a tua empresa, a sua empresa pode estar linda e maravilhosa. A sua ideia pode ser impecável. Você não vai dar certo. Vai sofrer uma Tem que limitação. É o trabalhar. time do Fluminense. Como é que Oh, Vamos Jesus. voltar pro Fluminense. Time do Fluminense, Como cara. é que o Fluminense O Diniz deixou de ser líder. Vamos lá. Não, isso é importante. Tem a ver. Como é que o Fluminense ganhou a Taça Libertadores com o mesmo time que hoje está em último Quer que eu lugar no fale? Campeonato Brasileiro? Tem a Cara, ver com tudo eu isso que a fui gente no está falando Maracanã, aqui. fui lá no Maracanã, fiz uma oração braba. Vai, vai Fluminense. Pai Deus, ajuda, hein? Sou sócio torcedor aí, fui lá no camarim deles, ó, tô aqui, hein? É pra ganhar. Só que agora esse ano não tem como ir no Rio, aí eles pararam de jogar. Não, mas agora falando sério, é isso mesmo. Um time, como é que pode um time que foi campeão e a mesma estrutura hoje está em último lugar na lanterna do brasileiro? É isso. Houve uma liderança que não foi seguida, seguida, houve uma liderança sabotada, É. ou um plano verdade. de negócio, vamos falar assim, É. que deixou de ser cumprido. Que ganhou aqui e perde logo depois com o mesmo Será time. que não subiu a cabeça também, né? Porque tem essa, quando você faz acontecer, você às vezes fica muito lubridiado, A né? vaidade, A vaidade, né? É, Nossa, perigosa. conseguimos tudo. Isso Tá lá também na Bíblia, né? É. Vanitas, Aí cai um vanitatum pouco, omnias né? vanita, Pode né? ser, É. tipo assim, ó, eu consegui, agora vocês vão ter que escutar o que eu faço. Isso Perdeu a no liderança. Isso não é empreendedorismo, líder. isso também acontece? Claro. A empresa chegou num nível e aí fica todo mundo tão confiante ali Claro. que
Zona de conforto e salto Por alto, né? isso que Abandona. Mas a acontece. gente Acontece, ter o né? estudo É, do televisão, mercado, imagina, que é uma tudo. das fases do business plan, é você ter ali, ó, analisar a sua concorrência o tempo todo. Você É. tem que analisar a tua concorrência, fazer estratégia de marketing. A gente não precisa inventar a roda. A E a gente só autocrítica, precisa né? O ter compliance, o né? diferencial o tempo Ó, inteiro. gente, a Tempo Blockbuster, por exemplo, é um caso aí. Blockbuster vê Gigante. Blockbuster hoje. Era dos maiores Blockbusters quando veio o YouTube. YouTube. Não sei. Netflix? Que é boa. Blockbuster não se reinventou. Entendeu? Então, todas as empresas, elas têm uma fase, né? Se você não se reinventa, como eu te falei, as coisas mudam muito rápido. Se você não se reinventar, o seu produto, você vai ficar... Eu me lembro, em 2005, a gente fez as primeiras grandes manifestações aqui em São Paulo, começou em 2005, 2006, a gente mobilizava o pessoal pelo Orkut. Aham. Garotada, Das vocês sabem o que é comunidades, Orkut? né? Nem se lembram mais. O que é isso, né? Eu lembro. Saudades dessa rede social, era boas Né? comunidades, hein? A gente trocava um papo muito bom. Não, tudo Comunidades do iogurte, né? Gente, são lições de vida, né? Empreender são lições de vida. Foi importante ter falado isso, porque a Mariana tá ali. A primeira pessoa Está ali que eu- fiscalizando o nosso programa hoje. Ela Temos foi. um compliance, Compliance hoje, em é. nosso Está programa. lá Compliance tá aí. apoiando o Serrão. Compliance tá aí hoje. apoio. Compliance, é. Apoiando. Compliance uma é boa importante. esposa é a que apoia, que incentiva. E que faz o Gente, compliance. grande homem O tem que programa ter do uma marido, é. Sempre. A gente trabalhava no banco, a gente trabalhava junto, né? E até então, eu já era empreendedor, mas eu estava trabalhando no banco, eu tinha minhas empresas e tudo. Quando eu saí, eu tive que me reinventar, assim, tipo, do dia pra noite eu tive que, sabe, ó, eu tenho que fazer acontecer, ferrou. E ele foi uma das primeiras pessoas que falou assim, você não sabe explicar o que tá na sua cabeça. Nossa, isso ficou em mim. Nossa. Caraca, meu. Porque assim, eu tenho muita ideia, e às vezes as pessoas são assim, tem muitas ideias, tem muita coisa, só que ela não consegue repassar isso. E aquilo é claro para você, mas não é claro para o outro, Pra outra né? pessoa. Para quem você precisa explicar, Então, né? É que o Entendi. Gustavo, ele é visionário. Então, assim, ele pensa 360 em várias coisas. E aí, pra colocar no papel é diferente, né? Entendeu? Esse é o business plan. Cara, tira a tua ideia aí que tá boa e faz, primeira coisa, a mulher que tá do teu lado entender. Se ela entender e falar, eu entendi, primeiro passo. Porque depois você vai apresentar para outras pessoas, né? Então, assim, tem que ficar claro se aquele negócio, ele é lucrativo. Porque se não gerar... até porque se você gostar do negócio, mas ele não gerar lucro, não adianta, né? É, ele não vai ter sustentabilidade, Não vai ter ao longo do sustentabilidade. tempo, Então, né? assim, ele tem que ser lucrativo. E o que a Bárbara falou é verdade. Tem muito empresário que tá faturando 50 mil, 60 mil, e tá bom pra ele. Tipo, cara, já tá bom. Só que às vezes ele pode dar muito mais, sabe? Às vezes a gente perde um pouco dessa ambição. Essa ambição é boa, de você falar assim, gente, eu quero atingir 200 mil mês, 300 mil mês. Dá, dependendo do produto, dá pra fazer. Por isso que ele tem que andar com pessoas que fazem isso por dia. Sim. Porque isso é o que o Leman traz. É pegar desde o pequeno, médio, trabalhar com o grande, trabalhar ali, olhar para aquela pessoa, um Jorge Bischoff, né, da vida, Sim, olhar um case Pablo de Spire. franquia, por exemplo, né? O Jorge Bischoff é um case de franquia. Ele tem loja no Oscar Freire, aqui em São Paulo, mas lá no Rio Grande do Sul. Ele tem lojas de sapato e bolsa em todo o Brasil. No país inteiro. Participa de eventos, Brasil inteiro. um dos nossos empresários lá, que ele não entende de administrativo, ele entende de produto. Só que o que ele fez? Ele trouxe... Os melhores Os para melhores andar pra com tá com ele. ele. Tanto é que quando ele vai nos nossos eventos, ele sempre traz alguém da equipe dele, da Sempre administrativa, leva. porque todo mundo quer conversar e entender o business dele. Então ele sempre fala, ó, você quer falar de franquia? Ó, vou trazer aqui minha pessoa de franquia. Sim. Ah, quer falar da parte da gestão? Aqui, ó. Ele mesmo, ele é o especialista, ele é o cara que deu o nome, a marca e teve toda a ideia, mas ele tem pessoas por trás, ele delegou. Isso é muito Ou seja, difícil sem um empresário fazer. cooperação não rola, né? Não rola. É Serrão, porque por o exemplo, empresário, ele quer ser o eu empreendedor, nós estamos né? falando aqui do programa. Cara, eu não entendo nada disso. De comunicação, internet, eu não sou muito bom. Até porque eu devo ter 10 mil seguidores no Instagram, que não é nada. Meu YouTube deve ter 4 mil pessoas. Mas, por exemplo, você é um cara da comunicação. Nós estamos planejando fazer um programa. Serrão, você quer participar porque você entende do assunto, entendeu? Eu vou me aventurar fazendo uma coisa que eu não sou bom, sendo que se você está com essa disponibilidade em cooperação, em participar, né? Esse é um exemplo. E eu estou sempre aprendendo, por isso que é uma coisa Você que eu entendeu? amo no jornalismo, é a entrevista. Eu acho que a entrevista é a coisa essencial do jornalismo. É onde você pergunta, deixa o outro falar, debate ideia, confronta com o outro que... E aprende, que né? concorda ou discorda, isso gera um aprendizado permanente. E o nosso jornalismo brasileiro tem deixado de fazer isso.
É verdade. Então porque isso fica me muito dói. incisivo, Tá né? Eu tô muito com 41. armação, não tá? Eu tô com 41 Perguntas anos de armadas. Aí a jornalismo, isso me gente- incomoda. Por isso que eu tô quebrando. Por isso que eu topei fazer um Você programa poderia falar com a de Suzana Fluminense? Duval. Como é que você vai fazer um programa com uma agente federal? Como é que vai ser isso? Vai ser. Vai ser, né? Vai ser. Tá o Serrão- sendo. Né? o Serrão é desse. Já Está é. sendo, está fluindo. Já é. Você né? não faz acontecer mesmo. E com que programa você poderia brincar Flamengo e Fluminense? É da briga, né? Jamais, pô. Né? Tocar num dogma tão importante. Pô, que programa daria, né? O time mais importante do mundo ser desafiado pelo lanterna do campeonato, né? Sai aqui de mãos Né? dadas aí, vamos tomar um... Tá tudo tranquilo. E o pior, eu sou um crítico do meu time. Meu time tem uma gestão esquisita, ele é arrogante, ele ele gasta muito e tem uma eficiência muito menor do que ele deveria ter, e isso não é debatido. É. Futebol brasileiro tá assim. Ó, hoje, a gente tá vendo aqui a Copa América. Eu vi um negócio que me apavorou nesse fim de semana. O Flamengo cede 5 jogadores para a seleção do Uruguai. Beleza, é a base da seleção do Uruguai, né? Os 5 estão machucados. Então o que adianta? Se o modelo de futebol brasileiro acaba com o jogador, o cara não consegue disputar a competição. Então é a base da seleção do Uruguai. Não vai jogar ninguém. Muita festa, né, cara, no Flamengo Agora, e no Rio, né? o Jogador se conduz interessante que rápido. o Serrão falou, né? Como é que vai ser esse programa? Eu tinha na minha cabeça que a gente ia falar sobre segurança. Mas não. vamos falar, tá aqui, ó. Ah, tá. O exemplo Ó, aqui da segurança está aqui, ó. Puder mostrar, ó. Isso aqui Aí, é uma ó. arma intergaláctica que, eu, segundo já soube, amigas da Suzana Duval me confidenciaram. Domingo retrasado, passou na Rede Globo um filme muito interessante que eu não tinha assistido da Marvel, que era a Capitã Marvel. Olha E só. as amigas da Suzana deduraram. Olha, Serrão, olha como ela parece a Capitã Marvel. Eu falei, olhei pra cara assim, fui ver Aí, o ó. filme, eu falei, pô, aí, pior que parece aí. Olha só. Aí, pô, então você é o Batman pra poder fazer o programa com ela, né? Entendi. Pra Da gente próxima ficar vez ali tem num que vir nível, né? fantasiado, Bruce hein? Wayne. A gente já nivelado. vem todo O mundo aqui, Serrão ó. tem a capa do Batman, agora eu ganhei aqui a arma da Capitã Marvel. Aí, Legal, ó. hein, legal, hein? Show de Enfim, bola. mas Mas a muito gente bom o programa tá de todo vocês, mundo... muito legal. Tá muito show. Agora, Muito vamos legal. pegar um tema que Tirando eu a acho parte que de é... Não, e futebol, o mais né? interessante tirando a parte de futebol... é o resto- falar de todos os assuntos, né? De forma leve, De forma né? leve, né? De forma que seja prazeroso para quem tá assistindo. Porque a coisa mais chata é você falar de assunto sério e botar aquela carga pesada. Volta todo mundo triste para casa. É, verdade, não, não. fica carregado. Por isso que eu quero uma coisa muito bacana agora, que eu Por acho isso que em vez tem de falar tudo do a L, ver a gente fala dos 3 L's, os né? 3 L's nossos. Em vez de São um os L 3 só, É. 3 L's. Para quem Aquele só queria um outro L, vai ter L lá, três, Tem né? 3, O é. outro L lá, você esquece. Vale o nosso, do Limen. O L do cano, né? É. Germano. Nosso L é liberdade, lucro e Liderança. liderança. Matou. Agora, vamos lá. Uma coisa muito importante que está falando aqui. A gente tratou de religião. E um dos pontos uma das coisas que mais Desculpa, me Serrão, incomoda eu não gosto muito dessa palavra. religiosidade, a gente falou. Melhor. Isso. Porque quando entra na questão da religião, não, aí- Eu, de- na verdade, debanda eu não pro quê? gosto de falar nenhuma das duas. Eu Debanda gosto de pro falar fanatismo. cristianismo, porque É, a gente então, não é isso. de uma A fé, religião. né? Não. A fé. Nós acreditamos em Cristo e seguimos a Bíblia. Ponto. É isso. Eu li um livro É verdade. quando eu era adolescente que ele me marca até hoje. Até brinquei uma vez com o padre Kelman sobre isso. O padre Kelman falou: pô, você leu esse livro? Esse livro eu estudei no seminário. Ele falou para mim: falei, pois é, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Se vocês não leram, quem está vendo, lê esse livro. A Imitação de Cristo Outro de nível, Tomás Serrão. de Kempis, um livro da Idade Média. Extremamente culto, Outro nível. Da, né? idade, Extremamente da culto. Idade Média. Ali Uau. ele passa pra gente Que o quê? homem. O exemplo do que é o que é Cristo e no que a gente pode copiar Cristo, fazer um benchmarking de Cristo. Que não é fácil. hein? Não é fácil, É. mas ele dá a dica ali para você pegar a melhor parte. Muito E bom. você pode ser o ser humano melhor tentando pegar a melhor parte. Então, olha quanta coisa que tem para aprender. Já começa no trânsito, né, Serrão? Por exemplo, se alguém bate em você, já quer revidar. É. Porque o que Cristo faria? É Da difícil outra fazer face. isso, né? É. Isso é muito difícil, gente. Por isso que eu falo. Isso que você falou tem razão. Se a gente puder imitar nem que seja 10% de Cristo, já tá de parabéns. Mas viu? aí entra no ponto que eu quero falar. Eu vi aqui de vocês uma abordagem cristã,
uma abordagem correta do que tem que ser a religiosidade, do que tem que ser a fé em Deus, mas sem o fanatismo. Perfeito. Que o fanatismo esculhamba com tudo. É verdade. É o destruidor. O fanatismo chama para a vaidade, chama para o erro. É por isso que a gente não fala de religião. Nós somos Religião, cristãos. cada um pode ter a sua. Nós somos Não, cristãos, com então a certeza. gente traz todos os mandamentos de Cristo pro nosso negócio. É um caminho, né? Uma Exato. forma de você se conectar, sentir o poder mesmo de Deus e ter o seu caminho Sim, porque você na pensar, sua vocação. alguém criou o mundo, tá certo? Porque é muito perfeito, gente. O mundo é muito perfeito, Serrão. Nós, né, o ser humano em si. O mundo Ser dá humano é volta muito perfeito, né? 365 dias e é tudo perfeito. Se você for imaginar as estações do ano, o sol, a lua, o dia, a noite. Eu fico olhando, gente, se não teve uma pessoa que criou isso, quem foi? Pois é. se Veio não do teve- Big Bang, né? Ou do macaco. Porque o mundo é tudo muito perfeito. Não, e se a gente pensar, né, assim, tudo na natureza, o ser humano, né, até com as suas vicissitudes, tudo, mas como que o organismo funciona, como que, É né, muito como que perfeito. existe A própria a gestação, inteligência. É tudo né? muito A gente perfeito. Assim, forma o Criador, né? Eu gosto até de falar o Criador e me Também prefiro isso. remeter ao grande Criador, porque eu falo assim, Senhor, o Senhor fez tudo perfeito. Nós, seres humanos, que não somos, porque nós estamos aqui para evoluir, tá certo? A gente busca a perfeição. Perfeição. Por isso que a gente busca a imagem e semelhança do Criador. Agora, cada um é uma partícula de Deus. Todo mundo tem um talento específico de Deus, algo que ele colocou. Por exemplo, eu falo, eu tenho o dom de juntar as pessoas. Eu já tinha percebido isso há alguns anos. O Lime é um talento que Deus me deu como um fruto. De unir as pessoas para que elas possam dali Fazer tirar mais negócio. Pelo frutos. que vocês estão falando aqui hoje, eu percebo cada vez mais que o Límen é uma oração em ação. Amém. É um choque de isso aí. Não parece capitalismo isso? para valer, um choque de capitalismo assim, no 220, porque a gente tem pressa. Temos aí 4 anos para fazer. E juntando as pessoas, o trabalho delas, o talento delas, a Tanto liderança é que a nossa delas. A gente empresa ela precisa- cresceu muito, né? A gente em precisa questão de mais meses. pessoas. Eu quero até dizer que não é. A gente tem muito a fazer. Assim, a briga tá só começando. E eu sei que a gente também vai comprar briga com gente grande. Porque a gente está falando até de um possível governo do anticristo. Você falou de Cristo, né? O que é governo do anticristo? É um governo que é tudo contra o que Cristo defende. E esse governo do anticristo, não sou eu que estou falando. Isso já vem sendo falado há muitos anos. Isso é um plano do Fórum Econômico Mundial, isso é um plano da ONU na área política, que é uma centralização de tudo, Materialista ao máximo. materialista ao máximo, onde tudo é centralizado, governado por uma coisa só, que isso é contra Deus. E que é uma abstração totalmente Porque, teórica E louca. que Nós acaba não com a somos liberdade iguais. das pessoas, É, né? exatamente. Completamente. As pessoas A não gente são vive iguais. uma ditadura, seria uma ditadura mundial, né? Você Seria. perder toda a sua liberdade, Que é sua contra os planos de Deus, É você entende? tudo padronizado, porque isso aí, quando você desrespeita a individualidade que Individualidade. cada um tem, acabou. Acabou. E isso pode se acontecer. E a gente tem pressa. Por isso que a gente está falando, a gente tem pressa. A gente está lidando com o governo do anticristo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar pela liberdade. Às né? vezes eu falo, caraca, onde que eu me meti? Isso aqui é a realidade. Você sabe o que eu fico pensando? Onde que eu fui me meter? Entendeu? Porque eu. E é uma missão de Deus. Porque você vê que a gente está juntando um time que é Não, um time de impressionante. peso. A gente precisa- sinergia desse time. Vamos pedir aí que todos que tiverem essa mesma visão que a nossa, empresários aí que tiver... O caso do Vinícius aqui, por exemplo. Você vê que ele falou de Deus. É, o Vinícius da Max Arena, onde a gente, sim. Então, em cujos estúdios estamos trabalhando, Assim, né? isso não é falar por falar, porque Não. tem muita gente que, só para enfeitar. Cara, eu tô falando coisa séria. Quando eu sento com uma pessoa para falar, eu falo, irmão, eu tô falando sério. Saí de casa aqui para falar com você, não é brincadeira. Tô colocando toda a minha vida nisso, entendeu? Porque se ninguém fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então tem que ter alguém começando agora. E não é para um ano. Isso aqui é um projeto de longo prazo. Entendeu? Como que hoje fez o José Disseu, que talvez seja o cara que manda no Brasil entre linhas? O que ele falou? Não tem que tomar o poder, você tem que tomar instituições. Por exemplo, eles têm plano de 30 anos fazendo, Lá tomando atrás já instituições, fazendo isso. fazendo negócio. E ainda bem que erraram, porque não jogam muito do lado certo, né? Deus fiscaliza também. Pois só que toda ação gera uma reação. Eu falo que esse governo do anticristo não vai dar certo. Não tem Porque o próprio ser humano derruba o outro.
É do ser humano isso. É difícil você ter uma pessoa que vai, sabe? O próprio ser humano vai pegar e dar um jeitinho de derrubar e tal. Sempre tem uma reação. Mas essa reação tem que vir. E quem tá fazendo mal, né? Tem sempre alguém próximo ali fazendo mais Mais mal, ainda, mais mal mal ainda. que Você percebe que as ele. pessoas mais se Eles derrubam mesmos entre se si. destroem, né? Tapete, Eles né? mesmos se destroem. É que nem a gente vê ali o crime organizado no Rio de Janeiro. O pessoal fala, mas por que eles têm tanta arma, tanto fuzil? É contra a polícia? Não, é contra eles mesmos, né? Só que, infelizmente, né, a população que não tem nada a ver com isso fica no meio. Tem como um criminoso dominar todas as organizações criminosas? Não, Não dá, não, gente. eles Não vai. sempre vão estar brigando entre Entendeu? eles por poder, Por isso que eu né? falo, Esse ponto é muito Esse plano interessante. de governo do anticristo não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que lá em Apocalipse diz que o anjo Miguel venceu. É. né, E essa o história Satanás. que a gente falava aqui, a gente falava o dinheiro pelo dinheiro não resolve. O poder pelo poder também não resolve. É, isso é verdade. Vai tudo se degenerando, né? Bom, Então, acho que... são debates que a gente tem que levar e parabéns ao Limen tá tocando isso aí. A pergunta agora é fundamental. As pessoas que quiserem conhecer o trabalho do Limen, onde procuram, o que podem fazer para conhecer e ingressar nesse grande movimento de liderança de mercado e negócios. Por favor, entrem no nosso Instagram, @limen.oficial, ou no nosso site, www.limeoficial.com.br. Lá a gente tem toda a nossa história, nossa missão, visão e valores, ou o que a gente pode trazer de benefícios para o empresário. A gente tem os 2 planos, como a gente conversou, tem os outros projetos saindo do papel, que é para ensinar aquele empresário que está começando agora, entre outras, as palestras, né, os nossos eventos que trazem hoje também muito conteúdo, além do conteúdo online que a gente também coloca muito aí nas nossas plataformas, que em breve estaremos com o Serrão, né, junto no nosso Isso é programa um do negócio que a gente tem Limen. que anunciar, né? Isso que eu iria o nosso perguntar. Eu quero programa- saber desse podcast Se do autoriza? Limen. Suzana, se autoriza? Claro. Esse Você programa empresta aqui- ele. Autorizo não, por favor, né? Esse programa Imagine. hoje aqui é um ensaio do trabalho Legal. que a gente pretende fazer no Limen. De Exato. comunicação, de levar a palavra empresarial para quem precisa ouvir, né? Eu acho que isso é Serrão, legal. eu já vi você fazendo um programa em 3 meses, ficar assim, cara, eu sou um grande admirador do seu trabalho, porque eu vi isso de perto, você colocou uma televisão de pé em pouco tempo, eu fui uma das pessoas que estava lá fazendo, cara, foi muito E rápido. foi Deus que mandou te escolher, você Oh! foi um dos convocados, deu certo que a gente eu fez. tava bem, Olha, tava gostando. eu também sou suspeita para falar. O Serrão, É. ele é um grande jornalista. Muito, né? muito, eu muito sempre bom. tive uma admiração por ele, pelos Muito programas realizador, dele. assim, cara. E assim, quando a gente conhece ele pessoalmente, ele é melhor ainda do que É. é na TV. Isso que é impressionante, porque assim, verdade. é uma inteligência, uma cultura. E é uma pessoa que dá a mão, né? O pessoal Ele só poderia ser conhece o aquela Batman, pessoa ali não que conhece o não Bruce ajuda Wayne, né? nada. Era Mas isso que eu ia ele vai falar. lá, Ele tem um ele grande vem coração. junto. Então, assim, Eu acho quem... que você, no fundo, é fluminense. Olha, Gente, isso aí essa aí briga é um aqui desafio. não vai acabar, gente. É um dia, o programa termina de maneira desrespeitosa, mas a gente aceita, né, o desafio. Que uma vez eu falei, a Suzana estava comigo no Congresso Nacional, quando veio um funcionário do Congresso Nacional da Câmara, e ele veio conversar comigo, ele disse, olha, Serrão, concordo com muita coisa que você fala, eu só discordei quando você falou mal de Nelson Rodrigues. E você disse que Nelson Rodrigues era um flamenguista enrustido. Ô, que isso, mano. Maldade, né? Pegou Maldade, pesado hein? demais, né? Tô Tá me chamando de Nelson Rodrigues. devolvendo agora a maldade da qual fui vítima nesse programa. Mas tudo Gente, bem. será que o Gustavo Araújo é um flamenguista enrustido? isso. Saberemos Em no breve. podcast Limen. Em breve saberemos. Não, mas de Em verdade, breve cara. saberemos. Fenomenal. Nesse podcast a gente vai conseguir saber muito mais aí sobre os 3, né? E a Bárbara vai estar ali Eu vou estar né? mediando, porque eu não sou de time nenhum, mas pra minha mãe e pro meu pai, eu sou flamenguista, viu, gente? Ah, olha só, hein? Não acredito. Salvo! Você traído pela sua sócia, traiu você agora aqui, ao vivo no nosso programa. Não Isso traí, é lindo sócio, demais. não traí, Aquele princípio da perdoa. liberdade eu deixo, né? Sempre tem que valer. Agora, a minha Sabe de uma curiosidade coisa? é o que a esposa Mariana vai dizer depois dessa. É. Larga essa sócia ou tolera essa? Ah, você Esse cenas dos jornalista. próximos capítulos, é. Ó, uma coisa eu quero finalizar aqui é que o maior perigo somos nós mesmos. O homem, ele precisa criar leis contra ele mesmo. Sim.
como você falou, quando a pessoa atinge, né, certo tipo de poder, ela tem que se proteger dela mesma, porque nós somos nossos maiores inimigos. Foi o que os americanos fizeram, né, com a Constituição deles. Por exemplo, eles se protegem, eles fizeram uma Constituição para se proteger deles mesmos. Esse é o maior princípio. Por exemplo, que você falou, ela é flamenguista, né? Achei que foi uma brincadeira e tudo. Mas para ela pensar. tava só brincando, Gente, eu não era sou, só uma gente. brincadeira. Mas isso me veio essa coisa na cabeça. Mãe mesmo. dela, me defenda. A mãe dela A diz minha que é mãe minha é fã. fã. Esse dele. princípio da defenda. liberdade é o mais importante. Talvez isso que o Brasil falhou lá atrás. Porque você tem hoje por exemplo, só para finalizar aqui, uma Constituição que é uma revanche dos militares, né? Para dar poder para o outro lado. Então, se a gente vier numa linha de revanche sempre, que na verdade, quando as pessoas chegam no poder, elas ficam perigosas. Você tem que criar leis para se proteger de você mesmo. Isso. Esse é o princípio da Por liberdade isso que o Brasil maior. hoje tem que brigar por uma nova Constituição. A gente Também. até citou aqui no início do programa Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ele está num movimento, junto com outros brasileiros. Está o Modesto Carvalhosa, É está verdade. o professor Ives Gandra da Silva Martins. Nós do Limen vamos tá a ajudar também. gente, está o Limen que vai entrar nessa, É. para a gente ter uma Constituição que garanta um Brasil liberal de verdade, produtivo, garanta a liberdade das pessoas, que proteja a gente do poder opressivo do Estado. Proteja a gente da gente mesmo, E né? da gente mesmo. Exato. Né? Que ajuda a É. quebrar, a patrocinar o caos. É verdade. É isso. Serrão, Boa. eu quero te Exatamente. agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, pelo privilégio, a honra, né, de estarmos aqui hoje, podendo abrir, falar um pouco mais do Limen, falar um pouco do nosso trabalho e tudo que a gente tem feito de diferencial. Obrigada, é uma honra estar aqui com você e a Imagina, Suzana. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Olha, Suzana. foi excepcional o programa. Eu já sabia que ia ser alto nível, graças, não a mim, mas graças ao nosso querido Não. jornalista, grande comunicador Jorge Serrão. E também graças a vocês, que a gente sabe aí do conhecimento e do trabalho que vocês fazem aí no mercado financeiro. E eu acho incrível, né, poder trazer isso para todo mundo, né? Não só para quem é do mercado financeiro, não só. E assim, muitas vezes as pessoas olham, um Faria Limer, né? Só porque vê aquele coletinho andando ali perto da Faria Lima, tal, ou vê um post no Instagram, mas Só não porque eu ando de sabe. patinete de vez em quando. né? Só É. porque tem alguém de patinete passando de coletinho, mas não sabe o que é a Faria Lima, não sabe como que são as pessoas. E hoje vocês trouxeram um pouquinho disso e também o conhecimento para quem quer empreender, para quem quer entrar, para quem quer começar a ter uma ideia, tem uma ideia, sabe que pode dar certo, né? E é um caminho pelo Limen, por vocês. E foi, assim, uma energia muito boa aqui, né? Energia de Deus primeiro. Com e certeza, a hoje energia, eu assim, sinto, de bons verdade. valores e de agregar, né? Muito E o bom. Gustavo e a Bárbara, eles são um exemplo de como a Faria Lima pode melhorar muito. Isso para mim, isso aí me acalenta, porque o Brasil, eu sou um crítico. Eu digo aqui que esse país tem uma mentalidade rentista medieval. E se a gente não superar isso, não entrar no momento da produção, da valorização do trabalho, do ser humano, do brasileiro de verdade. O brasileiro é fantástico, mas a gente não ajuda o brasileiro a crescer. Gente, e para finalizar, eu só queria dizer uma coisa aqui. Já que os times aí, vocês estão brigando por times do Rio de Janeiro, eu, como paulistana, eu sou São Paulina, então vocês não vão poder brigar comigo, né? Porque é um time de São Paulo, tem nada a ver com o Rio Perfeito. de Janeiro. E Não, nada eu contra. sei que eu vou ficar bem tranquila esse programa inteiro, né, Embora Bárbara? seja Bom. tricolor, mas eu agradeço a Deus hoje, Amém. porque a minha heroína, a nossa Capitã Marvel, não precisou utilizar esse armamento aqui pesado contra nenhum tricolor, último colocado do Campeonato Brasileiro. Deus é bom, obrigado, Deus. Posso concluir com as últimas palavras? Pode. Claro. A Faria Lima não vai mais fazer o L. A Faria Lima vai fazer os 3 Ls. É isso. Eu não aguento. Assim seja. Assim seja, assim seja. 3 L's. O meu eu não vou precisar fazer, né? Já tem 3 Faz L's o número aqui. 13 e o L, né, Lu? Pessoal, Meu que a L é assim, ele é um pouquinho pra PSP, baixo. Esse. que a PSP volta a qualquer momento em edição extraordinária, trazendo entrevistas inteligentes, papos descontraídos, para elevar o nível do Brasil. É isso que a gente quer, essa que é a nossa missão, a minha, Jorge Serrão, e da Suzana Duval, com esse programa humilde, mas que a gente
faz com muita alegria, muita diversão. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até qualquer hora, hein? Se liga aí.